Olá a todos! Vamos agora então para mais uma aula de saúde coletiva, ainda dentro do processo saúde-doença, mas hoje vamos ver os níveis de atenção secundário e terciário à saúde, dentro da nossa perspectiva do nosso Sistema Único de Saúde. Ok? Sempre recordando das nossas questões, do processo de adoecimento, que envolve a questão biológica, a questão social, a questão biológica e também a questão ambiental. Não esqueçamos dessas importantes variáveis que são determinantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e para compreender o processo de doença e para atuarmos como profissionais de saúde dentro da perspectiva ampliada. E quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Conhecer um pouco mais sobre os níveis de atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Além disso, compreender a relação entre custo e a atenção à saúde, dentro de uma perspectiva também voltada para a atenção secundária e terciária. E também compreender um pouco sobre a questão do papel do farmacêutico neste contexto. Então, nos primeiros momentos e nas primeiras aulas, nós vimos algumas situações de adoecimento, de risco de vida, do qual a gente refletiu sobre qual o caminho correto a seguir em diferentes situações envolvendo problemas de saúde. E nós vimos que temos uma certa forma de organização, que é representado por níveis de atenção, do qual nós temos o nível de atenção primária, que é a porta de entrada para o sistema de saúde e também para os demais níveis de atenção, do qual na atenção primária nós temos as unidades básicas de saúde, que tem dentre as suas estratégias da saúde da família, entre outras formas de atuação também. E temos também outros níveis, que a gente vai estar vendo hoje, que são serviços ambulatoriais, que são serviços que não são prestados em hospitais, mas são consultas que são prestadas. Também tem a questão do diagnóstico, uma vez que o Sistema Único de Saúde ele é amplo e universal, então também ele não só fornece a questão de acesso a profissionais de saúde, mas também a questão da medicação e do diagnóstico também. Além disso, a questão da atenção terciária, que seria as situações envolvendo maior complexidade dentre as situações de risco à saúde. E por fim, teríamos os de maior complexidade, que são aqueles que têm característica de ser especializados para determinadas situações de emergência e urgência. Então o SUS está organizado nesses níveis de atenção, do qual então se destaca a atenção básica à saúde, a questão da média complexidade e também a questão da alta complexidade envolvendo, no caso, os hospitais. E a gente observou que tem diversos encaminhamentos que pode ser feito, quando se tem, por exemplo, um acidente, quando você tem um mal súbito, quando você tem um mal que não é grave, como uma dor de cabeça, e também locais que devem ir para fazer um acompanhamento da sua saúde para que não tenha agravos relativos a problemas crônicos que as pessoas têm, como hipertensão e diabetes. E também vimos um conceito importante, que é a relação da questão da urgência e emergência e a importância disso para direcionar as pessoas para o local certo e para o atendimento correto, evitando sobrecarga de atendimento em locais que às vezes não terá o atendimento adequado. Então, temos os níveis de atenção à saúde, que é importante conceituar como tudo aquilo que envolve um cuidado com a saúde do ser humano, incluindo ações de promoção à saúde, proteção, que a gente tem na atenção primária, reabilitação, que a gente vê um pouco na atenção secundária, e tratamentos mais complexos que acontecem, no caso, na atenção terciária. E desde a criação do Sistema Único de Saúde, temos muitas questões envolvendo os serviços de saúde e, de uma forma geral, temos aí muitas fotos mostrando filas
questão de pessoas mal atendidas, só que a gente tem que ter uma consciência que talvez muitas daquelas pessoas estão ali por uma falha na atenção primária à saúde, também por falta de compreensão da população, como é que funciona uma atenção primária à saúde, e às vezes até mesmo de adesão às medidas, né, preconizadas pela atenção primária à saúde, né, como a questão da prevenção, promoção e cuidados gerais. E frente a essa situação, né, que tem que ser enfrentada, né, de críticas ao SUS pelo serviço não adequado, é que se criou, né, a questão da política de humanização, né, da saúde, que visa tentar organizar e deixar claro para a população como está organizado o Sistema Único de Saúde, que é o Humaniza SUS. E dentre dessas organizações, né, no nível de atenção, tem só algumas informações importantes, né, que a gente explora, na verdade, mais quando vê o financiamento, né, mas são as responsabilidades que cada ente federativo tem com relação à saúde e às atenções. No caso dos municípios, né, é de total responsabilidade sua atenção primária, no que diz respeito à organização e financiamento. À medida que se tem as complexidades, né, vão se passando para outras esferas do governo, como, por exemplo, a atenção secundária está mais ligada ao Estado, até porque nós temos, né, organização de regiões, né, de municípios, né, que são de responsabilidade do Estado. E a atenção terciária acaba sendo, né, de responsabilidade do ente federativo, né? Então, é o governo federal que é responsável, por exemplo, pela maioria dos hospitais que nós temos, né, nas redes públicas de saúde. Então nós temos, né, diretrizes, né, de micro-regiões, macro-regiões, e assim está organizado, né, a nossa atenção secundária, que tem serviços de ambulatórios e também alguns serviços hospitalares, né, especializados, que são considerados, né, de média complexidade, ou seja, não são destinados para doenças específicas e graves, né? E tudo isso é pactuado em conjunto entre municípios, considerando a otimização dos recursos, a resolutividade para garantir o atendimento à população. Então isso aqui é só para dar uma frisada, né? Que a organização da atenção secundária ela é de responsabilidade do Estado. E no nosso caso seria o Estado de Santa Catarina, que coordena essas ações referentes a uma atenção secundária, do ponto de vista financeiro e também, em alguns casos, do ponto de vista também de organização. Então, temos a questão da atenção secundária à saúde, que, como eu mencionei para vocês, a questão do financiamento, né, vem juntamente com o Estado, porém a implementação aqui na cidade de Joinville acaba sendo, em boa parte, né, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com a intenção de ter uma proximidade com a realidade local e com as necessidades locais, né, da nossa cidade. Então, mais um conceito relativo à atenção secundária, né, no qual nós temos, né, que ela é formada por serviços especializados de nível ambulatorial, que não é hospital, dos serviços também hospitalares de pequena complexidade, né, de tecnologia intermediária, está entre a atenção primária e terciária. E historicamente foi interpretada, né, como média complexidade, é um nome que ainda aparece, né, em alguns livros, né. Esse nível de atenção corresponde, então, né, a serviços médicos especializados e outros serviços, além médicos também, porque a odontologia entra na especialidade, a psicologia entra também como serviço especializado. Tem a questão do diagnóstico, aí entra o papel do farmacêutico, né, porque os farmacêuticos que fazem o diagnóstico nos laboratórios clínicos, e aqui em Joinville nós temos o laboratório clínico municipal, né, que faz os exames. Questão terapêutica, né, também ligada à questão psicológica, e atendimentos de urgência e emergência de variadas complexidades, né, que podem ser atendidos, né, sem os recursos tecnológicos de saúde avançados, né, e que por isso então tem atendimentos em locais diferenciados dos hospitais, até para não lotar os hospitais. Então o que nós temos? Né? Temos um conjunto de serviços especializados que são prestados à população, e esses serviços especializados recebem então o nome de atenção secundária à saúde,
E são aquelas situações, por exemplo, que a atenção primária não consegue ou fez todo o serviço que deveria ser feito, mas a doença se complicou um pouco mais. Exemplo, a hipertensão arterial sistêmica é de responsabilidade da atenção primária. O médico de família e comunidade, os enfermeiros e os farmacêuticos, né, podem fazer atividades para esse tipo de paciente. Mas se esse paciente apresenta uma doença cardíaca de uma complexidade maior, então ele precisa ser encaminhado para um cardiologista. Então é um serviço especializado que ele precisa acompanhar. Uma outra situação, pessoas têm dores, né? Então vai na atenção básica, atenção primária à saúde, vai ser diagnosticado o porquê daquela dor, que pode ser uma dor nas costas, né? Coisa que se resolva mais facilmente. Mas ela pode ter, por exemplo, uma artrite reumatoide. Nesse caso, ela precisa de um reumatologista. Essa dor da pessoa pode ser uma endometriose. Então, ela vai precisar, né, de um médico, né, ginecologista para fazer o acompanhamento dela. Então, esses serviços especializados são organizados nos municípios para ser ofertado à população, que é todo aquele tipo de atendimento que a atenção primária não dá conta ou já fez o seu papel e agora precisa de algo especializado a ser tratado. Além disso, né, nós temos uma característica desse serviço ser prestado de forma ambulatorial e também na forma hospitalar, desde que na forma hospitalar não envolva, né, equipamentos como ultrassonografia, como questões de alta complexidade. E ainda com relação ao papel do farmacêutico, né, a dispensação de medicamentos para as doenças consideradas, né, atendidas por especialista é feita na farmácia do componente de medicamento especializado, que aqui, né, em Joinville, né, é uma parceria com a Univille, no qual nós temos a farmácia escola. Bom, então nós temos esses tipos de forma de prestar o serviço especializado e o que nós encontramos, então, nesses serviços, né? Encontramos, então, a participação dos especialistas, como eu citei, né? Reumatologista, ginecologista, psiquiatras, né? Também serviços prestados, né? Então, o diagnóstico é responsabilidade da atenção secundária à saúde, com coparticipação financeira do Estado, e situações, né, de urgência e emergência, que pode ser também de outras especialidades, como a saúde mental, por exemplo, né? Pessoas que talvez tenham, né, um problema mental sério e queiram cometer um suicídio. Também é na atenção secundária que isso vai ser tratado, resolvido e encaminhado. Então temos essas situações, né? E no final, né, o que a gente acaba tendo, né? Temos questões, né, que são de responsabilidade da atenção básica à saúde, né, que são resolvidas na unidade básica de saúde. Temos questões bem complexas que serão resolvidas em hospitais. E no meio do caminho nós temos quem? Temos a atenção secundária, né, que é esse elo entre a atenção primária e terciária, do qual tenta resolver problemas de complexidade um pouco maior, mas não tão elevadas, e de forma a não sobrecarregar a questão hospitalar, deixando para os hospitais realmente aquilo que é mais grave, aquilo que é mais pertinente para ser tratado nos hospitais. Então a atenção secundária tem esse caráter e tem esta característica. E como representantes, né, desses níveis de atenção, né, uma das mais conhecidas são, né, as unidades de pronto atendimento, né, as UPA 24 horas, né, que são estruturas de complexidade intermediária, né, então aquilo que o posto de saúde não consegue resolver e aquilo que para o hospital é demais tem que ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento, né. E são uma das formas, né, de organização do serviço que nós temos. E considerando especificamente a cidade de Joinville, né, o que nós temos? Tudo que está aqui em azul, gente, nós vimos na aula de atenção primária, né? São a porta de entrada onde deve ser feito, né, a parte de prevenção, promoção à saúde e tratamento de doenças de menor complexidade. Se a coisa dá uma complicada, né, tem que então buscar os níveis correspondentes. Aqui em verde, né, nós temos a atenção primária à saúde de menor complexidade, e em amarelo, a atenção secundária de complexidade intermediária, quase já chegando ao hospital. Então, o que nós temos, né,
na verdade, com relação a esse nível de atenção secundário que está em verde. Temos o laboratório municipal, como eu falei, a questão do diagnóstico é responsabilidade da atenção secundária à saúde. Temos a unidade sanitária, que presta serviços especializados, como, por exemplo, dispensação de medicamentos para HIV, né, que não é feito em unidades básicas de saúde comuns, né, é feito em locais especializados, até porque o atendimento é especializado. Também medicamentos para tuberculose, né, sífilis, são feitos também em unidade sanitária, então atende algumas situações de saúde estratégicas, né. Temos o Centro Especializado Odontológico, que atende problemas, né, odontológicos dentro do nível de atenção secundária. Temos as policlínicas, né, do Boa Vista, do Bucarém. Temos o Centro de Apoio à Oncologia, né, tratamentos de câncer, né, em nível de atenção secundária. Temos, né, atendimento à saúde do trabalhador, né, o SEREST. Então, problemas laborais, problemas de saúde de trabalho é atendido aqui. Temos o pronto atendimento psicossocial, que é para pessoas com problemas psicológicos. Temos o CAPS, que é atendimento, né, psicológico também, e a gente vai ver os diferentes tipos, né, que vai desde doenças comuns na saúde mental, que vai desde uma ansiedade até uma esquizofrenia, passando a questão também de álcool, drogas e outras situações, né. Temos os SOIs, né, que é de inclusão social, né, pessoas em situação de risco que passam dificuldades, né. Temos o CIAVO, que é responsável pela questão, né, de garantir oxigenoterapia para quem precisa. Então tem pacientes que precisam, né, ter tratamento com oxigênio, cilindro de oxigênio. O município está organizado para atender essas pessoas também, né. E temos também o NAIP, né, que é responsável também por parte de saúde mental aqui do município. Daí, então, são estas, né, aqui marcados, né, os serviços especializados, né, dentro das diretrizes da atenção secundária, que vai desde atendimento ambulatorial especializado, passando por diversos nichos de atuação, que vai da saúde mental até especialidades como câncer, que é bem específico, passando por especialistas, né, de ginecologia, psiquiatria, entre outros, né, nas policlínicas, na questão da odontologia, na questão do diagnóstico feito pelos farmacêuticos, né, e doenças estratégicas atendidas na unidade sanitária. Então, estes são, né, as atuações, né, do nível secundário. E ainda existe aquelas, né, que atendem uma complexidade maior, né, que aí no caso são as unidades, né, de pronto atendimento, que nós temos aqui no sul, né, no leste e também no norte, do qual temos também algumas especialidades presentes, né, mas a função principal é atender situações com maior urgência, né? Então, se eu tenho algum problema mais sério, eu vou para lá e não vou para o hospital. Se eu tenho consulta com um especialista ou preciso de um especialista, eu tenho que ir nas policlínicas. Se eu tenho um problema odontológico mais grave, que não é atendido na atenção primária à saúde, eu vou no centro especializado odontológico. Se eu tenho que fazer exame, vou no laboratório municipal. E assim por diante, né? Vamos ter nas organizações, né, do serviço de saúde. Então, tudo que a atenção primária, né, já não consegue mais, né, dar o seu devido apoio, é encaminhado, então, para esses níveis, né, de atenção, que é o nível secundário. Bom, então temos, né, o que nesses serviços, né? Os serviços especializados, que são nas policlínicas, que tem atendimento ambulatorial, né, com consultas com especialistas. O Hospital São José também faz algumas consultas nesse sentido também, então nós temos aqui também, né, a questão do hospital. Os especialistas, né, não só médicos, né, como ginecologistas, psiquiatras, né, reumatologistas, entre outros, temos também de outras categorias profissionais, como, né, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, né, a questão nossa, farmacêutica, né, de realizar os diagnósticos, né, e a questão da urgência e emergência, né, que fica mais a encargo, né, das unidades de pronto atendimento. E só para exemplificar, né, temos aqui, né, para mostrar aqui para vocês, né, uma
policlínica, né? Escolhi uma policlínica para mostrar o tipo de funcionamento prestado, que é a do Boa Vista, né? Então nós temos lá o PAN do Boa Vista, que tem por finalidade, né, isso é a descrição que está no site da prefeitura, né, é uma unidade vinculada à Secretaria de Saúde do município de Joinville, responsável por realizar consultas especializadas de forma regulada, né. Então é feito por meio de agendamento, né, diferente do pronto atendimento que atende às emergências intermediárias, aqui é com, né, um agendamento. E tem lá o seu local de funcionamento, né, suas atividades e, né, só recordando, né, as queixas podem ser feitas via ouvidoria, que é o número 156. Né, isso para qualquer uma das policlínicas, unidades, né, qualquer serviço prestado pelo município. Então aqui é um exemplo, né, do que nós temos na cidade de Joinville. E uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar para vocês, né, é que o sistema está organizado em cima, né, dos, né, determinantes, né, de saúde e doença. Né? Então, temos, né, desde questões biológicas, né, que são atendidas nas policlínicas, né, então, da artrite reumatoide, da questão, né, da oncologia, né, do câncer, passando por questões, né, mais sociais, né, como saúde do trabalhador, né, passando pela questão psicológica, né, dos PAPs e dos CAPs, né, que a gente vai ver em aula futura, né, que é uma estratégia à parte, que é da saúde mental. E temos também questões ambientais, né, que acaba sendo transversal a tudo isso, né, e que a gente batalha bastante aí pela questão, né, principalmente na atenção primária, saúde, né, do cuidado com a dengue, do cuidado com o lixo, né, a questão do descarte correto nos laboratórios. E faltou aqui no esquema, né, também a presença da farmácia escola, né, que é um componente da atenção secundária também, que atende, né, as prescrições de especialistas. Né? Então, temos todas essas questões aqui para mostrar para vocês que o sistema está organizado segundo várias premissas. Né? Então, não é uma coisa que surge da cabeça de uma pessoa e vai fazer. Né? É uma coisa muito bem pensada, muito bem trabalhada, estruturada e que a gente tem que defender. E chegamos, por fim, à atenção terciária, né? Que aí está no modelo clássico que tem de saúde, né, que é a questão, mas envolvendo, né, a questão dos hospitais. Né? Então, são os atendimentos hospitalares, né, especializados, né, com uma complexidade um pouco maior, com elevado custo, e que deve ser, né, reservado somente para aquelas pessoas que realmente não conseguiram, né, ter o seu problema resolvido nos demais níveis de atenção. Né? Aqui na cidade de Joinville, então, nós temos, né, além dos hospitais privados, temos hospitais públicos, né, temos a maternidade, né, que é financiada pelo Estado de Santa Catarina, temos o Hospital Regional, também financiado pelo Estado de Santa Catarina, temos o Bethesda, né, que é uma fundação, assim como o Hospital Infantil também, e temos, né, uma particularidade assim da cidade de Joinville, que é ter um hospital municipal. Né? Os hospitais são responsabilidade do ente federativo e do Estado, né? Principalmente do Estado. E Joinville tem, né, um hospital que é da própria cidade. E esses hospitais são responsáveis, então, né, desde questões, né, envolvendo a oncologia também, como o Hospital São José, traumas, no caso São José, né, e outros tipos, né, de situações. Né? Temos uma maternidade, né, que é muito interessante, né, de termos uma maternidade. Por quê? Porque ali se concentra só gestantes e o risco de infecção hospitalar cai drasticamente. Então eu digo para vocês, né, o meu filho nasceu por decisão e convicção minha e da minha esposa na época, de nascer na maternidade da Sir Vargas, porque a gente tinha certeza que o risco de infecção seria menor do que se fosse no hospital privado, onde você tem doentes de várias, né, naturezas lá, né, doenças mais variadas e circulação mais variada. E o atendimento especializado nesse caso foi realmente excelente, assim, né? E também, né, a questão do hospital infantil, que também é especializado, né, nas doenças, né, próprias dessa fase também, do qual temos, né, os devidos cuidados e valores. Qual é o papel do farmacêutico no hospital? Nós temos uma especialidade dentro da ciência farmacêutica, dentro da profissão farmacêutica, que é o farmacêutico hospitalar. Né?
Então, várias ações aí são prestadas por esses profissionais, né? O meu projeto de pesquisa tem uma parceria, né, com o Hospital Municipal São José, está interrompido momentaneamente por causa, né, dessa crise do coronavírus, mas a gente trabalha otimizando as receitas, promovendo o uso racional de medicamentos e criando protocolos, né, para o uso adequado dos medicamentos, né, dentro de um trabalho interdisciplinar, né. Então a gente em breve deve retomar nossas ações, né, no hospital, porque a gente quer realmente, né, fazer protocolos de segurança do uso dos medicamentos para os pacientes internados no São José, certo? Então, basicamente, é isso, né? A questão hospitalar, vocês têm uma disciplina à frente, né, que vai estudar muito a fundo isso, né? Mas em termos de saúde coletiva, entender esta organização básica e essencial, correto? Bom, assim então, né? Chegamos ao final então desses níveis agora, né? Então, conhecemos os níveis de atenção, o motivo, o porquê e a razão deles terem assim, né? A questão do custo, né? Sempre lembrando assim que existe uma coisa de fazer hospital, construir hospital, né? A gente ouve muito isso, mas o que tem que ser investido maciçamente tem que ser na atenção primária à saúde, porque ali previne e evita que vá sobrecarregar os hospitais, até porque o custo do hospital é mais caro e o financiamento de saúde ficaria inviável, né? Até mesmo a gente ouve, né, alguns discursos, né, falando que hoje a gente precisa de mais hospitais, né? Não é bem assim, a gente tem mais é que lavar as mãos e ficar em casa, né, o que é o mais correto, e também, né, o papel do farmacêutico, né, então desde fazer os diagnósticos, né, nos laboratórios municipais, até a questão de promover a saúde na atenção primária e ter uma atuação decisiva, né, na questão da farmácia hospitalar, né, faz com que a gente tenha uma importância muito grande nesse contexto, correto? Bom, então esta é as atividades aí previstas, tá bom, gente? Confira no ambiente virtual se tem alguma atividade a ser feita. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.